Oi, pessoal, bem-vindos a mais um MCIO Talks. É um prazer ter você conosco. Eu sou Márcia Wolff, executiva de tecnologia e faço parte da MCIO. MCIO é uma fundação sem fins lucrativos que visa cada vez mais fomentar a presença da mulher no mercado de tecnologia, por um mundo mais diverso, por um mundo mais incluso. E, inclusive, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, estou com vestido colorido e tenho 1,70 m. E hoje, nesse Talks, a gente trouxe uma inovação, né? Estamos falando de tecnologia, temos que trazer coisas novas. A gente faz cada vez um modelo diferente. Dessa vez estamos aqui nesse ambiente de podcast maravilhoso. Eu tenho aqui a minha parceira Lúcia, né, Lúcia? Uma delícia estar com você. Muito bom essa divisão. Maravilhoso, Márcia. Muito obrigada, sim. Está sendo um grande prazer receber vocês aqui. A gente está na Land Tech, uma estrutura super profissional, bem bacana, e vai ser um prazer conversar sobre os temas do MCIO. Eu sou a Lúcia, sou branca, tenho cabelos castanhos, estou de caqui hoje. Falando do MCIO, eu tenho muito orgulho, porque somos amigas que nos conhecemos há mais de 25 anos. A gente se encontrava no Gartner só para mulheres, uma vez por semestre, e hoje a gente tem mais de 400 mulheres, né? Então, realmente uma organização muito séria. Participei do primeiro conselho e todo dia eu vejo crescer e brilhar cada vez mais, né? E como você E falou, muito unida, né? muito As unida, mulheres realmente muito juntos e trabalhando junto com homens, com diversidade, todos juntos muito por esse mundo inclusiva. melhor, né? E eu venho de uma carreira como CIO, mais de 20 anos na liderança de tecnologia, inovação, transformação digital. Hoje faço conselhos, né, em manufatura, serviços, e principalmente em empresas de tecnologia, né? Então vai ser um grande prazer a gente falar sobre transformação digital, inovação e o uso da inteligência artificial generativa, em cases reais para o negócio. Então, o nosso tema de hoje é falar de tendências de mercado, o que está acontecendo por aí. E para conversar sobre esse tema, temos dois convidados super especiais, Fernando Mulan e Ana Roldão. Muito obrigada a ter vocês, separar essa agenda super corrida para estar aqui conosco e levar um conteúdo tão relevante para todo mundo da MCIO para todos. Olha, a verdade é o seguinte, muito obrigado a todos nós que estamos aqui representando a MCIO. Eu me sinto incluso nessa causa de vocês, então prazer estar aqui nesse espaço, prazer compartilhar com quem está nos ouvindo, um prazer falar de mulheres em tecnologia, que é uma das batalhas mais antigas. Há quanto tempo, né, nós que trabalhamos com inovação, com tecnologia, ambientes bastante masculinos, lutando pela inclusão, trazer gente com perspectivas diferentes, com outros conhecimentos, com outros talentos, e o trabalho que vocês fazem é muito legal. Eu já tive cabelo, hoje eu sou careca, eu estou usando camiseta preta, sou homem, heterossexual, pai de 3 filhos, com o tecido de pele branca. E queria agradecer pela oportunidade. Também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, estar com o Mulan, com a Lúcia, com a Márcia. Obrigada pelo convite. E eu sou a Ana Roldão, mãe da Marina, e trabalho com tecnologia há muitos anos, com grandes projetos de transformação digital. Sou também associada da MCIO, que está aqui no meu peito, porque realmente é uma rede que traz muito acolhimento para quem participa, além de podermos inspirar outras meninas aí a seguir a carreira de tecnologia. E seguindo o nosso tema hoje, vou falar um pouquinho mais sobre o Mulan primeiro, né? Porque mais importante do que o tema são as pessoas que estão aqui, né? No final do dia, são as pessoas que fazem a diferença na vida, na tecnologia, nas empresas. O Fernando é CEO da Polaris, é especialista em transformação digital, inovação e experiência do cliente. É um fera em experiência do cliente. Podem segui-lo, ele conta conteúdos maravilhosos. Palestrante, professor, gente, é muita coisa, Mulan. Investidor anjo, coautor de best-sellers, é um incrível, mas eu vou te falar o que é mais importante do Mulan. Ele é carioca e é vascaíno, e a gente está num momento especial para os vascaínos. Vascaíno como eu, né, Ô, Mulan? Márcia, é o seguinte, para quem está nos ouvindo, que não é vascaíno, que não tem esse privilégio, ser vascaíno é um ato de resiliência, de coragem. Então, mostra isso. Então, é por isso que a gente trabalha com inovação, com tecnologia, com e-commerce, né? E obrigado pelas palavras. Eu, de fato, tive
a oportunidade, desde o início da carreira, de trabalhar com tecnologia. Eu trabalhei com marketing, então, em geral, toda minha atividade profissional até hoje, ela foi em grandes empresas e agora como empreendedor e como marketing digital, depois que virou marketing de dados, marketing direto, CRM, tecnologia, inovação, internet. Fizemos projetos muito legais juntos, na época que a gente passou por uma grande empresa de telecom, e há 5 anos eu empreendo. E aí, nessa visão de empreendedor, com a qual eu pretendo contribuir para quem está nos ouvindo, eu tentei fazer um trabalho de um mosaico de carreira. Ou seja, como é que a gente agrega competências complementares em prol de soluções diferentes para clientes, para pessoas, e é por isso que eu me dedico a tantas atividades. Então, eu me sinto muito honrado, por exemplo, em estar aqui, que de repente uma palavra que a gente compartilha nesse momento juntos, se alguém incorporar, pode ser uma transformação de carreira, pode ser uma novidade, e a gente mesmo que vive o dia a dia não tem noção do que nós temos de experiência para compartilhar, né? Então, é um pouco do que eu tento transmitir ao longo do dia a dia para meus clientes, para meus negócios. E a chave, né? Compartilhar, né? Uma super palavra, né? Quanto mais a gente leva um conteúdo para o mundo, compartilha as nossas experiências, é incrível, né, Lúcia? É maravilhoso. E a gente também está aqui com a Ana. A Ana é uma executiva brilhante. Ela vem aqui numa trajetória nos setores de telecomunicações, energia e consultoria. Ela é graduada em ciência da computação, tem MBA em gestão de negócios, liderança executiva, e ela tem uma experiência internacional, vem conduzindo a transformação digital, tanto no Brasil, né, como na América Latina. E dentro do MCIO, ela conduz aí o pilar de impacto social, né? Então, me fala um pouquinho mais, Ana, sobre você, sua trajetória e o seu trabalho no MCIO. Eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia e que bom estar aqui com o Mulan, que é o cara de marketing que cria esse tanto de produtos, né, que nós de tecnologia colocamos aí no mundo justamente para fazer um mundo melhor. E isso é o que me encanta em tecnologia. E poder estar aqui hoje falando de tendências, eu agradeço muito esse convite porque é algo, para mim, apaixonante. E no meio de pessoas brilhantes, né? É muito legal, porque o mundo é diverso, né? Você vê aqui cada um com uma personalidade, cada um trazendo o seu cheiro, o seu jeito para dentro de tecnologia, porque o mundo realmente é diverso. E falando em tendências de mercado, Mulan, nos últimos 20 anos, você tem acompanhado a evolução da transformação digital no Brasil e na América Latina e no mundo, né? O que o mundo se transformou nesses 20 anos. Na sua visão, qual a maior mudança de paradigma nesse período? Márcia, E o que vem por aí? olha, Márcia, eu vou te dar algumas perspectivas, porque eu acho que não tem uma única, tá? Quando a gente olha esses 20 anos, e eu vou dar o exemplo da minha própria carreira, quando eu comecei, eu falava que trabalhava com digital, primeiro que eu não tinha R$ 1 de orçamento, eu brigava para ter um pouco de verba, por favor, me deixa eu brincar, né? As empresas não davam atenção. Os usuários não sabiam o que era isso. Para quem é da nossa geração, a gente navegava na internet e era um repositório de informações de dados, como se fosse uma biblioteca publicada, muito mal feita, né? E era difícil acreditar que aquilo viraria o que virou, que você hoje pega o seu celular, que é uma extensão do seu cérebro, e através da extensão do seu cérebro você tem um aplicativo que sabe melhor o que você gosta do que você mesmo, e automaticamente com 2 cliques você compra e na sua casa recebe um produto, quase sem fricção. Então a transformação foi muito grande. E eu vejo que a pandemia de Covid em 2019, 2020, se você olha o salto quântico que houve, ela forçou todos os negócios, todos os profissionais, todos os consumidores, dos mais pobres aos mais sofisticados, a atuar ou conhecer ou a saber usar dos meios digitais. Então não há ninguém que esteja nos ouvindo, não sei, Ana, até queria te ouvir, não há ninguém aqui que não usa rede social. Ou quando usa é por opção, né? Usa o WhatsApp. O cara fala, não usa rede social, mas usa o WhatsApp, usa o Telegram, Isso. né? Uhum. Não há ninguém aqui que não faça uma compra num aplicativo como o Mercado Livre, como a Amazon, como a Temo. Agora, eu acabei de ler um indicador novo, né? Não sei se todo mundo aqui que está nos ouvindo conhece a Temo, que é um aplicativo chinês que chegou no Brasil há menos de um ano. Qual mulher não conhece, né? Quem não Pois gosta de é, comprar na mas eu achei que você internet? gostava da Shein. A verdade é que a Temo, em julho, no mês que tivemos Amazon Prime Day, eventos de Mercado Livre, eventos de Shopee, de data 7/7, a Temo foi o maior tráfego digital do Brasil. Olha só, Pela primeira vez, superou todos os outros players estabelecidos. Então, por que eu estou falando tudo isso? não tem fronteiras, Ó, né? eu estou falando de Temo, vocês sabem o que é Temo, vocês sabem o que é Mercado Livre. Então, há 20 anos atrás não existia isso. Não era relevante na vida de ninguém.
a gente não se comunicava, né? Quem está nos assistindo agora está nos assistindo por um meio digital. As transformações são em todas as dimensões, impactaram tudo que a gente entende como sociedade. E aí você me perguntou o que está por vir. Eu vou dar uma contribuição rápida para não ficar um monólogo, né? Mas eu acho que o ritmo é exponencial da transformação, para usar um jargão do meio. E a partir da computação quântica, que deve estar pronta para uso consumidor final ao redor de 5 anos, 4 anos, nós vamos ter uma aceleração de dados, de inteligência artificial, de digitalização, numa escala que vai tornar impossível diferenciar o que é humano do que é virtual. Isso vai levar a outros conflitos, a outras questões que devem ser discutidas em um fórum complementar a esse. E também essa convergência, né, de todas as tecnologias, não só da inteligência artificial, que a computação quântica vai melhorar esse mundo da inteligência artificial, mas quem conseguir fazer toda a convergência dessas tecnologias da melhor forma é que vai dominar aí essa transformação, que eu não chamo de transformação mais, eu chamo de jornada digital, porque a transformação ela ocorreu alguns anos atrás, né? Eu também tive em telecom e tive o prazer de lançar o primeiro app de uma telecom. A Márcia também participou desse mundo digital que não era tão importante, de trazer cliente para o canal digital. E agora a gente tem várias tecnologias e quem convergir melhor essas tecnologias, souber usar melhor essas tecnologias, é quem vai dominar essa jornada digital, né? Perfeito, Ana. A gente está falando de uma nova era, né? Isso A gente já aí. teve vários marcos de tecnologia ao longo dos anos. É, de fato, uma nova era quando a gente fala da aplicação da inteligência artificial generativa, né? Como que você vê agora o impacto no marketing, no relacionamento, na jornada do cliente, né? Com uma análise mais generativa, preditiva, né? E essa análise também exponencial, em larga escala, porque o comportamento dos consumidores mudou e continua mudando muito rápido. A régua vai subindo, a paciência diminuindo, um case de sucesso puxa todo mundo e quem não se preparar vai virar uma história. Como que você está vendo hoje essa aplicação da inteligência artificial nessa jornada do cliente? O que eu vejo é que dados não existe hoje sem AI e AI sem dados de qualidade também não existe, né? O que vai acontecer para o consumidor é algo bom, muito bom, porque cada vez mais a máquina vai entender o que o consumidor quer. Então, essa hiperpersonalização para o consumidor é algo que eu acredito que cada vez mais vai crescer, né? A gente pega aí a Saks, na semana passada, lançou na web uma super personalização dos seus clientes usando AI. E o resultado disso, eles têm 30 milhões de clientes, usaram aí para uma base de 1,5 milhões de clientes, eles tiveram 7% no aumento da receita, só colocando a inteligência artificial para trabalhar e para entender o cliente, como que ele está clicando, o que ele está negando. Então, isso cada vez mais vai trazer mais resultados para as empresas. Eu acredito nisso. Que a hiperpersonalização ela vai acontecer e vai ser benéfica se ela for usada de uma maneira correta, digamos assim, né? Eu complementaria não só para as empresas, como para os clientes, Com né? certeza. Cada vez mais a vida vai ser fácil nesse sentido de você se resolver com compras, com serviços, porque vai cada vez mais estar na sua mão de uma forma muito fluida, né? Porque você está sempre focando no cliente, trazendo dados e levando para ele o que é mais importante. E Ana, pegando essa questão, né, da hiperpersonalização, que traz de bom para a sociedade, mas a gente também corre vários riscos, né? A gente fala muito de riscos, de fraudes, toda essa criatividade, né? Como que você vê essa questão da ética, da privacidade? Como que vai ser o futuro disso? Eu vejo que em tecnologia, para mim, o número 1 é a segurança da informação, né? E o consumidor hoje, cada vez mais, ele está olhando para as marcas que respeitam o que ele quer. Então, esse consentimento é muito importante e as empresas que não respeitarem isso, elas vão ser deixadas de lado. Bem ou mal, elas vão ser deixadas de lado, né? No ano passado, a gente teve aí um vazamento, um uso, né, das informações dos brasileiros
para treinamento de AI, eu acho que foi um caso bem Uhum. divulgado mundialmente, e a gente já olha para essa empresa um pouco assim, né, quando a gente vai colocar nossos dados. Porque, tá bom, a gente tem um termo de confidencialidade, mas quantas de nós, antes de assinar um termo de confidencialidade, a gente lê tudo aquilo que tá dizendo para a gente? Então, eu acredito que as empresas, elas têm que se atentar cada vez mais para esse tema. E isso é o que vai dominar o sucesso, né, do marketing digital. É ética, né? O cuidado com as pessoas, né? Fundamental. Mas vocês sabem que eu tenho um contraponto aí, né? Porque eu acho que as empresas têm uma esfera de resultado que, no limite, exige que elas gerem retorno para os seus acionistas, não só para a sociedade e para o consumidor. E a gente tem visto muito debate no setor público de o que é responsabilização privada, o que é responsabilização pública, o que são leis de controle de acesso. E a provocação que eu faço é a seguinte: eu não tenho resposta, tá bom? É só para a gente refletir no tema. Se por alguma hipótese eu decido não aceitar os termos do Google, da Meta, da Microsoft, Você quer usar, eu né? não tenho identidade digital, você concorda? Eu não tenho e-mail, o e-mail ainda é um bem para Você não aceita, você não é. eu não uso. Eu não tenho rede social, eu não tenho e-mail, eu não posso receber nem Bolsa Família. Mas na hora que eu dei o aceite, independente do que está escrito ali, se eu concordo ou não, eu estou outorgando o meu acesso. Então, eu acho que nos próximos 5 anos, nós vamos ter um dos dois seguintes movimentos. Ou a sociedade vai se atentar para isso e vai falar, de alguma maneira, vocês precisam me dar um retorno pelo dado que eu estou compartilhando, pelo valor que eu gero. Isso. Pode ser monetizado, pode ser qualquer... Ou isso vai se tornar tão indiferente que a privacidade vai ser uma coisa que para as próximas gerações vai ser um outro conceito que a gente vai deixar perdido no tempo. E é uma conscientização mesmo, né? Quando a gente hoje vai numa farmácia, a primeira coisa que eles te pedem é o CPF. Uhum. E aquilo, para nós brasileiros, é algo super importante, né? O nosso CPF é a nossa vida. Uhum. E o que a gente esquece de perguntar é: o que eu vou ter em troca? Uhum. Né? Um descontinho, 10%. Isso, né? Isso já é um desconto. Mas Mas, na vale a verdade, pena, todo né? mundo coloca o CPF pensando no desconto, né? Eu digito o CPF lá já pensando que vai vir um desconto para mim. Eu só penso nisso Mas na hora, né? quanto tão caro é esse desconto para É você, isso. para sua vida? Não, né? aí vem o sabonete que eu nunca quero usar, né? É isso. É isso. Mas Ana, ainda pegando esse ponto, a gente não sabe o que vai ser desenhado realmente ali no futuro, mas são chancelas, né? A questão da... Fugiu o termo, peraí. Vamos lá. A questão da reputação das empresas. Eu acho que o que você falou é muito relevante. Não dá mais para fazer qualquer coisa a qualquer custo. A LGPD veio para o Brasil, veio de uma forma muito séria, as empresas foram se adaptando, mas também as pessoas foram criando mais consciência. Mas a gente tem um público aí, uma população muito grande que quer visibilidade. Visibilidade que gera também um cash, né? Chega um salário até muito interessante, melhor do que ser CLT ou um autônomo, etc. Pode e tal, virar né? político, né? Pode virar político e tem uma série de fraudes, né? Eu nunca vi um tempo onde tem tanta fraude em cima de fraude. Para você resolver uma fraude, você tem 10 mil outras criatividades para pegar o cidadão, né? A internet trouxe muita coisa boa, né? Mas tem mas esse tem lado isso, negro. É sempre balança, né? Do ônus e o bônus, né? Como é que a gente lida com esse mundo digital, com cuidado, usufruindo o melhor dele e também não esquecendo de viver o mundo físico. Queria trazer aqui um parênteses, que a gente está falando tanto de transformação digital, tanto de tecnologia, mas no final do dia a gente precisa parar um pouco, respirar, precisa ir para o verde, botar o pé, fazer grounding, né? Botar o pé na grama, sentir a vida, quantas vezes a gente meditou e viver a vida, o presente de hoje, porque nessa aceleração que a gente vive da tecnologia, da transformação digital, você quer tudo num clique, você quer tudo correndo, você quer que responda rápido, mas o que a pessoa está fazendo do outro lado? Né? Acho que o lado humano também é muito importante a gente trazer. E lembrando que por trás da tecnologia tem alguém que está desenhando tudo aquilo, né? Márcia, assim, é que você me perguntou daqui a 5 anos, mas daqui a 15 anos, eu acho que nós podemos ser meio ciborgue. Assim, então, cada um vai ter um... Porque pensa assim, ó, o celular é uma extensão do nosso cérebro, correto? Das nossas capacidades. Em algum momento, alguém vai fazer o que o Elon Musk quer fazer com a Neuralink, vai implantar isso dentro do corpo para integrar a química do carbono, que é a nossa química dos seres vivos, com a química do silício, que é a química da computação.
Enfim, é só uma provocação A aqui, gente está perdido, porque né? eu acho que vai ser uma sociedade tão diferente daquela que a gente hoje concebe que tá difícil saber qual cenário vai se constituir. E aí que os valores Aí humanos são isso já fundamentais, não né? acontece. Você também vem das origens ali. A gente passou por vários marcos da tecnologia, É né? verdade. Quando surgiu a internet, a gente nunca imaginou no e-commerce. De jeito nenhum. A gente não conseguia imaginar a capacidade de ter as mídias sociais, chegar nesse ponto, né? Por mais que tivesse os Jacksons ali, Lembra do muitas coisas FaceTime? Quando aconteceram. surgiu o Mas A FaceTime. gente achava Coisa que que hoje- hoje era muito real, né? Então, Nada. então, assim, daqui a 15 anos, realmente, hoje, a gente não tem a menor condição de imaginar, né? É isso mesmo. E é um futuro assim que está tão longe, mas ao mesmo tempo está tão perto, né? Porque as transformações e a dinâmica do mundo é cada vez mais se transformando. Toda hora você vê novidades. Você falou aí do chip, do carbono, do Elon Musk. Esses dias eu vi aí que estão fazendo testes no Japão com grávidas robôs. Sim, Você gestionar um feto, verdade. né? Dentro de uma câmara sim. robô. Então você tem uma robô gestionando, então você implanta o óvulo, coloca ali, e daqui a não sei quanto tempo, nem sei se vai durar 9 meses ou não, vai nascer o bebê. Então você vai ter fábrica de bebês, né? Isso. Mas eu fiz essa provocação para voltar no ponto da pergunta, que é o ponto da pergunta sobre ética. A gente não está discutindo o suficiente, em lugar nenhum, nem na tecnologia, nem em outras esferas, o que é ética, quais são as suas implicações e quais são os limites disso. Então eu trouxe essa ponderação porque eu acho que na hora que a gente vê esse extremo, fala assim, peraí, vai gerir um bebê num robô. É. Ah, ok, a pessoa não tem um útero, de repente para alguém que, né, tem um problema físico, lindo. Mas na hora que eu fizer a manipulação genética que eu faço hoje na esquina de casa com um kit adequado e fizer uma clonagem não de um ratinho ou de um peixinho do meu aquário colorido, mas de um novo ser humano, você remete a uma questão de eugenia. E aí são fronteiras que eu só estou trazendo aqui, não tem nada a ver com o mundo dos negócios, mas tem muito a ver com o mundo dos negócios, Sim, mas o mundo porque dos quem negócios- está fazendo isso somos nós, né? Então a gente tem que pensar o que nós estamos criando, né? E isso traz até um saudosismo, né? Hoje em dia, se você olhar, tem algumas pessoas querendo jogar jogo de tabuleiro porque tá cansado do É a digital. volta pro passado, Tem né? gente que está saindo das redes sociais porque não aguenta mais esse tanto de rede social, mas a tecnologia é algo que não dá para parar. E Ana, nunca, um ponto assim, o último podcast da MCL, a gente falou sobre saúde mental. Nunca se tomou tanto remédio para ansiedade como se toma na população atual. Por quê? Você vive numa tensão do LinkedIn, numa tensão das redes sociais, de Instagram, e todo mundo lindo, e todo mundo bem, e aí você tá bem também? Tá lindo? Você fez o cabelo, você se maquiou, como é que tá? Então, é muita pressão. E o jovem que chega, né? Todo mundo aqui tem filhos, né? O jovem que chega, como é que ele lida com isso, né? Você, acho que daqui de nós é o que tem filho mais novo, né? Como é que a tua filha de 1 aninho vai lidar com isso? Como é que Eu você ainda vê não isso, sei, Luan? e a gente, por questão pessoal, no início, eu tenho 3 filhos, para quem está nos ouvindo, né? Um que é último ano de faculdade, 22 anos de idade, o outro menino de 6 anos de idade recém-feitos, e uma bebê de 1 ano. E é muito interessante ver as questões geracionais também dentro de casa. Então, a geração do meu filho de 22 sofreu muito com as redes sociais, com a pandemia, com a autoidentidade e essa questão do TikTok. O pequeno, a gente no início deixava ele ver videozinho do YouTube e tudo mais, e percebeu que ele começou a ficar mais agressivo, que ele começou a ficar Muda o diferente o comportamento, né? comportamento, e a gente cortou. Mas hoje ele é uma das poucas crianças da turma dele, de crianças de 6 anos de idade, que não tem acesso à tela. E é completamente diferente a Só que capacidade você cognitiva. corta na sua casa, né? Não, Não corto vem para a casa do amiguinho. hoje ele sabe que não é bom, eu não posso ver. Por enquanto, com 6 anos, com 8 vai ser outra realidade. A de 1 ano, nós temos que tomar extremo cuidado com isso. A gente aprendeu com o de 6 a tentar não repetir algumas coisas. Mas é fato que a gente fez um teste. Eu procuro experimentar. A Márcia me conhece há mais tempo do que as minhas demais colegas aqui, mas eu sou muito experimentador, né? Então eu ficava observando o desenvolvimento do cérebro do meu filho e as interações que ele tinha, comparando com a inteligência artificial, sabe assim, a forma que o ser humano faz a pergunta, com a forma que a gente treina a máquina. E realmente o efeito das telas é assustador.
E tudo é um equilíbrio. O efeito das telas em criança é uma coisa realmente muito perigosa. A vida tem que ser um equilíbrio. Acho que não dá para colocar a criança totalmente fora do digital, da tecnologia, mas saber lidar com isso em cada etapa da vida, no tempo certo e da forma certa, eu acho que é um grande diferencial. O que a gente Porque se fazia, é o que for talvez muito muita gente faça. radical e também cortar tudo, não vai ter, não é o caminho, porque o mundo é totalmente digital. Mas onde que está o ponto de equilíbrio na jornada da vida dessa criança? Né? E cada família vai educar de uma forma. É Uma isso. forma. É que assim, aí eu... que tá gerando vício, né, Agora, gente? Tem o vício da bebida, o vício de jogo e tem o vício Eu acho da vício tecnologia. começa da rede pelos social, pais, né? Tem do Porque jogo. não jantar, não tem paciência com a criança, então É já mais fácil. põe o celular e a criança não tem nenhum ano de vida e fica ali vendo luzes e luzes. Então, assim, existem os danos severos, já tem estudos, a gente sabe disso, né? Mas chegar, por exemplo, 6 anos já começa uma introdução, 8 anos vai ser diferente, 10 anos vai ser diferente, mas não pode ser radical e falar nunca, não, só a partir dos 12, 14 A anos. pressão dos pares, né? Muito para trás, né? Existe a pressão dos pares, né? O ser humano é gregário, então você está com os seus colegas de turma, É isso. mas você tem razão. Tem muitos estudos indicando o quão prejudicial é. Então, para quem está nos ouvindo que ainda não entendeu essa questão, é importante entender os limites, porque Leia, pelo menos, né? Veja alguns Vale casos. ler sobre e cada um faz a sua interpretação e decide como levar a Isso. educação do seu filho. Mas eu acho que é um ponto para você parar e pensar, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente pensa muito pouco hoje em dia, para muito pouco e respira muito pouco, porque a gente está sempre... o algoritmo E de resolve, repente né? a gente Vai esquece, pra né? ele. A gente esquece, mas a gente precisa pensar, precisa exercitar. E essa história do algoritmo resolve é um problema, que está diminuindo, né? A nossa capacidade de raciocínio. A gente está ficando meio preguiçoso, né? Preciso fazer uma pesquisa, preciso ler alguma coisa, pegar uma informação rápida. Quem não vai na inteligência artificial generativa, seja qual for, e tem uma resposta já pronta, né? E aí a gente vai lá, compara, vê se ela está correta, se tem algum viés, etc e tal, mas virou um vício. Então isso vale também para a gente, adulto, né? Onde que a gente quer ir? Onde quer levar a nossa mente, nosso raciocínio, nosso desenvolvimento pessoal sem grandes vícios, né? Ana, Mulan, muito gostoso esse papo, foi muito rico. A gente falou de muitas coisas interessantes. Essa é a característica do MCIO Talks, né? Você pode dar uma frase final de tudo que a gente conversou aqui? Como que você poderia resumir? Você também, Mulan? Foi riquíssimo essa tarde, essas horas que a gente passou aqui. E o que eu penso da tecnologia, o que vem por aí, nem a gente sabe, né? A gente imagina o que vem por aí, mas o importante é a gente estar atualizado e a gente usar isso em nosso bem-estar, em nosso prol. Não esquecer que somos pessoas, somos humanos e olho no olho é sempre muito importante. Olha, muito obrigado pela oportunidade, Lúcia, Márcia, Ana, quanto aprendizado, né? E para você que está com a gente, eu queria deixar um recado final. Zygmunt Bauman foi o filósofo polonês que descreveu a realidade líquida, que é a realidade que hoje interpreta muito do que nos cerca. E ele tinha uma frase, ele falava o seguinte, ele falava que uma das 1000 frases dele, ele falava que o medo é o demônio mais sinistro de nosso tempo. Nós vivemos uma era de muitos medos, uma era de conflitos, uma era de guerras, uma era de pandemias, uma era de hiperdigitalização e de muitas transformações nas relações humanas. E nós estamos aqui falando com um grupo de tecnologia que, de uma forma ou de outra, tem o poder de liderar ou não essa transformação, né? Então, o meu recado é não tenha medo, mas tenha responsabilidade. Sensacional. Porque, enfim, o que a gente está fazendo aqui pode realmente mudar para melhor ou para pior o amanhã. E eu estava vendo um documentário na Netflix recente, em que alguns dos principais cérebros do Vale do Silício, que ajudaram a criar One Click to Buy na Amazon, que ajudaram a criar o iPhone, que ajudaram a criar alguns desses dispositivos que todos nós conhecemos hoje, o arrependimento que essas pessoas têm de não haverem pensado nas consequências éticas de algumas coisas que criaram em prol da lógica do lucro e do consumo. Então é só essa reflexão que a gente tem que ponderar, porque eu também preciso ganhar dinheiro, preciso lucrar, então, né? Muito bom. Mas a Obrigada. responsabilidade realmente está nas nossas mãos, que estamos conduzindo a tecnologia e levando o futuro, e que todos escolham e trabalhem por um mundo melhor. Foi uma delícia estar com vocês, muito bom, foi assim super incrível, sempre bom
inovando nesse MCIO Talks aqui, com 4 pessoas, já testando aqui, e vai e vem você. Lúcia, foi um super prazer aí você agora comigo, fazendo um co-host do MCIO Talks. E espero vocês nos próximos MCIO Talks. Vem muito mais conteúdo por aí e cada vez inovando num formato diferente, trazendo diferente, conteúdo diferente. E fique com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.